Em 27 de setembro de 2019, por volta das 7h40 da manhã, a polícia da cidade de Cape Coral, no estado da Flórida, atendeu um chamado em uma casa para socorrer um menino de apenas 18 meses que havia parado de respirar. Quando as ambulâncias chegaram ao local, infelizmente, era tarde demais. A equipe de paramédicos declarou o óbito da criança ainda na residência. Seu corpo já estava frio, não adiantava mais socorrê-lo a um hospital. Os investigadores notaram logo de início que o menino, chamado Ezra O'Leary, parecia estar extremamente desnutrido. Dois de seus irmãos, de 3 e 5 anos, também pareciam estar com desnutrição severa, além de outras formas de abuso. Essas crianças foram imediatamente retiradas da casa pela assistência social, enquanto a polícia deu início a uma investigação para tentar identificar o que realmente aconteceu com o pequeno Ezra. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso de Sheila O'Leary e seu filho Ezra. Mas antes de começar, gostaria de deixar claro que esse vídeo não faz nenhuma crítica à dieta vegana. Respeitamos os adeptos desse hábito alimentar e, como vocês verão no decorrer desse vídeo, a dieta em si não teve nenhuma relação com os eventos trágicos que serão narrados. Dito isto, não se esqueçam de se inscrever no canal se for novo por aqui. Não custa nada e você nos ajuda demais a continuar produzindo. Durante o interrogatório, a mãe do bebê, Sheila O'Leary, narrou o que aconteceu na madrugada do dia 27 de setembro de 2019. Por volta das 4 horas da manhã, Sheila alegou que tentou amamentar seu filho, que supostamente estava no processo em que surge a dentição. Por causa disso, o bebê não comia há uma semana e estava tendo problemas para adormecer, 2 sintomas comuns para crianças nessa fase. Após aproximadamente 1 minuto de amamentação, Sheila percebeu que Ezra começou a apresentar uma respiração descrita por ela como superficial. Então, ela decidiu colocar seu filho em um berço na sala, onde podia dormir ao lado de seu marido Ryan e 3 de seus outros filhos. Cerca de 4 horas depois, quando Ryan estava se preparando para ir trabalhar em um de seus 2 empregos, ele ouviu sua esposa gritar. Em entrevista aos investigadores, o pai disse que quando correu para onde Sheila estava, viu que o filho já estava rígido e não respirava. Ryan lutou para realizar massagem cardíaca no bebê, mas a boca do menino estava fechada devido à rigidez, o que causou certa dificuldade. Sheila disse às autoridades que 6 meses antes da morte de Ezra, o menino perdeu vários quilos depois de ficar muito doente e vomitar bastante. A mãe também alegou que ele não queria andar muito porque seus pés começavam a inchar e permaneciam assim por algumas semanas. Tanto Ryan quanto Sheila admitiram que estavam preocupados com a saúde de Ezra, porém, em nenhum momento procuraram ajuda médica. Na verdade, de acordo com o relatório policial, Sheila e Ryan admitiram que seu filho havia nascido em casa e nunca havia sido examinado por um médico. O fato chocou as autoridades, a mídia e a comunidade local, afinal, a vítima se tratava de um bebê de 18 meses. Questionado sobre o estado severo de desnutrição em que não apenas Ezra, como também seus irmãos se encontravam, os pais justificaram dizendo que toda a família era vegana e que todos os 4 filhos eram alimentados com uma dieta de alimentos crus, ou seja, nada cozido. A alimentação da família era composta principalmente de mangas, bananas, abacates e rambutãs, que é uma fruta tropical semelhante à lichia. A polícia descobriu também que as crianças não frequentavam a escola, elas eram ensinadas em casa e dormiam juntas na sala de estar da família. No dia seguinte ao falecimento de Ezra, 28 de setembro, uma autópsia foi realizada e confirmou que a morte do menino foi causada por complicações da desnutrição. O bebê sucumbiu a condições associadas à fome, incluindo desidratação, doença hepática e edema nas mãos, pés e pernas. Os outros 3 filhos de Sheila foram submetidos a exames médicos e as autoridades do Serviço de Proteção à Criança abriram uma investigação sobre o caso.
Duas das crianças, uma de 3 e outra de 5 anos, foram descritas no relatório médico como extremamente pequenas para a idade. Ambas apresentavam icterícia e uma delas tinha lesões de cáries tão profundas que necessitou passar por uma cirurgia para extrair os dentes comprometidos. A terceira criança, filha de Sheila de um relacionamento anterior, tinha 11 anos e foi considerada a mais saudável de todas. Sheila compartilhava a guarda dessa criança com o pai biológico, que morava no estado da Virgínia, o que pode explicar seu estado de saúde melhor que o das demais. Segundo registros, em 2009, Sheila perdeu temporariamente a guarda dessa criança, que passou a morar na casa de seu pai porque ela não apresentava desenvolvimento. Porém, seguindo uma ordem judicial dos Serviços de Proteção à Criança da Virgínia, Sheila e seu ex-marido se matricularam em aulas para pais. Em 6 de novembro de 2019, logo após o médico legista divulgar que a causa provável da morte de Ezra era negligência passível de punição, os pais do bebê, Sheila, então com 35 anos, e Ryan, de 30, se entregaram ao Departamento de Polícia de Cape Coral. Eles foram acusados de homicídio culposo devido à negligência, negligência infantil causando grande dano corporal e negligência infantil sem grande dano corporal. Posteriormente, as acusações foram atualizadas para incluir homicídio em primeiro grau. Eles foram mantidos presos na cadeia do condado de Lee sob uma fiança no valor de $250 mil, enquanto aguardavam uma audiência preliminar. De acordo com os registros da prisão, os pais estavam próximos de uma faixa de peso considerada normal para suas alturas. Sheila tem 1,50 m de altura e pesava 45 quilos, enquanto Ryan tem 1,80 m e pesava 72 quilos. Depois de rejeitar um acordo judicial, o julgamento de Sheila teve início em 22 de junho de 2022, quase 3 anos depois do crime. Entre aqueles que testemunharam durante seu julgamento estavam funcionários do Departamento de Crianças e Famílias, médicos legistas, os paramédicos que atenderam a ligação de Sheila ao 911 e seu ex-marido, pai da sua filha de 11 anos. Pessoas próximas revelaram que a família seguia uma dieta vegana bastante restrita. Os investigadores disseram que o casal declarou que a família comia apenas frutas e vegetais crus, embora o bebê também fosse alimentado com leite materno. Segundo o relatório da polícia, no momento de sua morte, Ezra, de 18 meses, pesava apenas 17 libras, ou seja, aproximadamente 7,7 kg, e era do tamanho de um bebê de 7 meses. Para fazer uma comparação, o peso médio de um menino de 18 meses saudável pode chegar a 13,8 kg, quase o dobro do peso de Ezra. Francine, chefe da unidade de vítimas especiais do Ministério Público, declarou durante as alegações finais: "Esta criança não comia. Ele morreu de fome por 18 meses. Sheila não forneceu comida ou cuidados de saúde que ele tanto precisava. Este foi um curso de ação pensado e planejado." Ela também usou como evidência uma série de pesquisas que Sheila realizou no Google quando a saúde de Ezra começou a declinar, e enfatizou o fato dos pais nunca terem procurado ajuda médica. O advogado de defesa disse que o bebê adoeceu 6 meses antes de sua morte e não se recuperou totalmente. Ele alegou que Sheila estava preocupada que a dentição o tivesse feito parar de comer corretamente e negou as alegações de que as outras 2 crianças estavam desnutridas. A defesa acrescentou que não havia evidências de negligência, afirmando que, depois que o legista realizou a autópsia e os testes de toxicologia, ele concluiu que a morte foi um acidente. A Procuradoria do Estado contestou a alegação, revelando uma investigação anterior pela desnutrição de uma terceira criança de 11 anos, irmã da vítima, que na época do julgamento morava fora do estado da Flórida com seu pai biológico. A promotora assistente, Sarah Miller, emocionou o tribunal ao dar uma declaração que dizia: "Sheila escolheu desconsiderar o sofrimento de Ezra. Ela escolheu ignorar seus gritos. Estamos aqui porque seus filhos estavam morrendo de fome. Sheila não precisava de uma balança para ver que seu filho estava desnutrido. Ela não precisava de uma balança para ver seus ossos. Ela não precisava de uma balança para ouvir seu choro. A ignorância não é uma defesa nesse caso. Ela fez escolhas que mataram seu filho." Durante o julgamento, que durou 5 dias, os promotores apresentaram evidências contundentes de que Ezra O'Leary, de 18 meses, morreu de complicações de desnutrição grave e desidratação,
consequência da dieta vegana extremamente restrita imposta por seus pais. Em 28 de junho de 2022, após o júri deliberar por apenas 3 horas, Sheila O'Leary foi considerada culpada de todas as acusações. Buscando um novo julgamento, os advogados de Sheila apresentaram uma moção ao Tribunal Superior, sob o argumento de que sua condenação por homicídio culposo infringiu as regras de dupla acusação, já que ela também havia sido condenada por homicídio em primeiro grau. No entanto, em 15 de agosto de 2022, a Suprema Corte anunciou que a moção para um novo julgamento de Sheila havia sido negada. Após ter sua data alterada 4 vezes, finalmente a audiência de sentença aconteceu em 29 de agosto desse ano, quando Sheila, aos 38 anos, foi condenada à prisão perpétua pelo homicídio em primeiro grau de seu filho, Ezra. Ela também foi sentenciada a 30 anos de prisão por abuso infantil agravado, 30 anos de prisão por homicídio culposo agravado de uma criança e 5 anos de prisão por 2 acusações de negligência infantil e abuso infantil, totalizando 65 anos. Além das penas a ela imputadas, o juiz determinou que Sheila não poderá ter contato com seus 3 filhos restantes, proibindo-os de visitá-la na penitenciária. Em 4 de agosto de 2022, Ryan teve novas acusações adicionadas ao seu caso, incluindo agressão sexual, comportamento lascivo e comportamento lascivo contra uma criança menor de 12 anos. Ele permanece na prisão enquanto aguarda julgamento. A investigação, bem como a decisão proferida pelo tribunal americano, indicou que Sheila agiu deliberadamente para tirar a vida de seu filho. Enquanto os pesos dela e de seu marido foram considerados normais, as crianças estavam pequenas e magras, em um estado de desnutrição severa. Agora, resta esperar que Ryan receba a mesma condenação de sua esposa por tal atrocidade e que as crianças, que ainda estão sob a custódia do Estado, sejam encaminhadas para lares amorosos, onde receberão os cuidados necessários que toda criança merece. Mas e vocês, já conheciam esse caso? Em suas opiniões, Sheila e Ryan agiram com a intenção de tirar a vida do próprio filho ou estavam obcecados por uma dieta radical? Não se esqueçam de deixar suas opiniões, sempre com respeito, nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.